Após o pronunciamento do Jair Messias Bolsonaro ontem à noite, muitos seguidores aqui do meu canal pediram para que eu fizesse um vídeo comentando o pronunciamento do presidente da República. Eu já vi também que vários canais fizeram vídeos falando sobre o discurso do Bolsonaro, que seria o discurso que ele já deveria estar adotando desde o dia 24, quando ele fez aquele discurso infeliz na mídia, e a gente viu inclusive que entre o dia 21 e 29 de março teve um boom de casos no Brasil. Muita gente diz que não tem relação, mas tem sim, porque apesar do discurso dele só ter saído no dia 24, desde o dia 15 de março que ele estava apoiando as manifestações, inclusive foi para a porta do Palácio da Alvorada para poder falar com os manifestantes. Na minha opinião, o que aconteceu ali basicamente foi orientação de alguns membros do governo Bolsonaro que chegaram para ele e falou: ó, você muda um pouco o discurso ou você vai acabar ficando sozinho. Inclusive, existem relatos de pessoas próximas que estavam em algumas reuniões entre Bolsonaro, membros do governo e alguns militares com quem ele se apoia quando ele precisa, que relataram que o presidente chegou a chorar, inclusive na frente de pessoas que não tinham contato nenhum com ele, para vocês verem como é que ele está fragilizado nesse momento. Mas eu tenho outras informações para trazer para vocês aqui também, que na minha opinião seriam os motivos pelo qual o Bolsonaro foi a público para falar o que ele falou, mas ele não pensa aquilo. Tanto que hoje mesmo, já no dia 1º de abril, o dia da mentira, ele começou o dia dele bem, né? O Bolsonaro Day. Ele começou compartilhando uma fake news de que o centro de abastecimento em Minas Gerais, se não me engano, em BH, estaria vazio, e na mesma hora praticamente foi desmentido por diversas pessoas, inclusive alguns jornalistas que foram lá. A própria Rede Globo mandou fazer imagens aéreas mostrando que o Bolsonaro estava mentindo, e para que não tivesse outra postagem apagada pelo Twitter, ele mesmo acabou apagando essa postagem. Eu vou falar sobre o pronunciamento dele aqui e vou falar também sobre outras coisas que a gente precisa colocar nesse vídeo também. Lembra vocês que se vocês gostarem do vídeo, lá no final eu queria pedir que vocês deixassem like ou dislike, porque é isso que vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham acesso às informações que a gente compartilha aqui nesse canal, pega esse vídeo ou outro vídeo aqui desse canal, compartilha nas suas redes sociais, que somente assim a gente vai poder ampliar a nossa rede de informação. Caso vocês queiram também apoiar nosso trabalho aqui, na descrição do vídeo tem as informações de como vocês podem ajudar, e tem a nossa loja virtual também, que ainda tem alguns produtos que estão à venda, que é essa aqui, ó, lojadohistoriador.com. Pois bem, meu povo, na última noite do dia 31 de março, o presidente Jair Messias Bolsonaro foi a público se manifestar, inclusive surpreendendo muita gente, não criticando como ele vinha fazendo, por exemplo, as medidas de isolamento, e de certo modo até reconhecendo o risco que esse vírus tem causado para o Brasil e para o mundo. Eu já deixo claro para vocês que, como vocês devem ter visto já em vários canais, não foi Bolsonaro provavelmente que escreveu aquele discurso. Alguém da ala militar e outras pessoas mais afastadas, por exemplo, das alas ideológicas do bolsonarismo e do olavismo dentro do governo, que devem ter feito aquele discurso, mas aquilo não reflete o pensamento do Jair Messias Bolsonaro. O Jair Messias Bolsonaro pensa exatamente o que ele falou no dia 24 de março. Porém, as pessoas próximas a ele perceberam o risco que ele mesmo estava causando para si. Principalmente, inclusive, o risco de ser preso ou processado, quem sabe, por crime de genocídio, preso ou processado, quem sabe, por crime contra a humanidade, ferindo inclusive o artigo 7º do Estatuto de Roma, como vocês já devem ter visto inclusive em algumas postagens aí na internet também, inclusive em uma fala do próprio Wilson Witzel, que era juiz antes de ser governador do estado do Rio de Janeiro. Só que eu acredito que a fala, além de apresentar esses crimes que ele está cometendo aí, também os artigos 267 e 268 do Código Penal, mas além de tudo isso, eu acredito que o que pesou não foi só essa questão criminal, porque Bolsonaro está pouco preocupado com a questão criminal, até porque desde quando ele era deputado federal ele cometia diversos crimes publicamente, tá? Falando bobagem, ferindo inclusive o próprio decoro parlamentar. O que eu acredito que foi determinante para a mudança da postura do Bolsonaro foi, primeiro, o isolamento dele por conta do abandono causado pelo Mandetta, pelo Paulo Guedes e pelo Sérgio Moro, que são três ministros que nesse momento, e até anteriormente no caso do Moro e do Paulo Guedes, que apoiavam o Bolsonaro por conta da popularidade que esses próprios ministros tinham, acabava dando aí uma segurança, entre aspas, ao presidente. Esses ministros se afastaram do discurso do Bolsonaro, em especial o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. O Mandetta até se aproximou ali logo depois daquele pronunciamento do dia 24, só que ele percebeu também o risco, e aí voltou a ser médico, voltou a defender a ciência, voltou para um discurso
discurso mais racional. Então, Bolsonaro estava se distanciando de parte dos ministros que lhe davam sustentação, ou melhor, que dão sustentação ao seu governo. Sem falar também na pesquisa que mostrou que mais de 70% da população brasileira apoiava o isolamento. Isso também deve ter sido muito importante para a decisão do Bolsonaro, tá? Em vir a público ouvindo pessoas e não mais colocando para fora meramente o que ele pensava. E também a questão do pedido de impeachment, que cerca de 47,7% da população, praticamente 48% dos brasileiros, apoiam o impeachment do Bolsonaro. Outro fato determinante, em algumas cidades, já pelo 15º dia seguido, panelaços contra o nosso presidente da República, inclusive em regiões de classe média e classe média alta, que apoiaram durante muito tempo, em 2018, o voto em Bolsonaro, inclusive passaram 2019 todinho apoiando o Bolsonaro, e grande parte até início de 2020 ainda apoiava esse presidente que está ocupando o cargo momentaneamente. Outro fato determinante também foi a questão do discurso do Exército antagônico ao Jair Messias Bolsonaro, o discurso do próprio Mourão, que apesar de ontem ter vindo a público erradamente apoiar o que aconteceu em 64, né, no dia 31 de março de 64, erradamente apoiar um golpe, que é isso que aconteceu aqui, foi um golpe. Quem estuda um pouco sobre a história do Brasil sabe que 64 foi um golpe, que não existia evidente ameaça comunista para poder tomar o poder ou derrubar a democracia do nosso país, mas até o Hamilton Mourão também tinha se afastado dele. Então, como muitas pessoas falaram, além dele chorar, ele percebeu a iminência do risco de queda do Bolsonaro. Nesse momento existem jornais no mundo que estão pedindo impeachment do Bolsonaro, como The Washington Post. Então ele entendeu o risco de ser preso, ou de ser afastado, ou de ser processado. A popularidade dele também, se for feita uma pesquisa por agora, provavelmente já vai ter caído também, com exceção daquela faixa ali de 28% a 35%, que são os fascistas que ainda apoiam o Bolsonaro. E por conta disso foi praticamente obrigatório para ele mudar o discurso, porque ou ele mudava o discurso, ou ele acabaria caindo mais rápido do que ele vai cair. Mas isso não reflete o pensamento do Bolsonaro, tampouco dos filhos, tanto que o próprio Eduardo Bolsonaro, hoje pela manhã, fez uma live com uma pessoa lá dizendo que as igrejas não deveriam estar fechadas, e que ele entraria na justiça para pedir que as igrejas fossem reabertas, porque nesse momento era muito importante as igrejas estarem abertas. Não faz sentido, né? Já que tá tendo culto online do mesmo jeito aí, a igreja da minha irmã, inclusive, eu já citei aqui para vocês, e outras igrejas têm feito isso, dizendo também que essa informação desse vírus é falsa, que esse vírus não tem causado o que as pessoas estão falando aí. E hoje também fez aquela postagem, né, colocando lá a informação falsa do centro de abastecimento, ou do Ceasa, algo assim, lá de BH, sendo mentiroso. Então esse não é o pensamento do Bolsonaro, tá? O pensamento do Bolsonaro é o pensamento que ele tinha dito lá no dia 24 de março. Só que por causa dos riscos que podem acabar cometendo a população, e ele, como presidente, acaba sendo responsabilizado, ele teve de reduzir um pouco o discurso aí e dar um passinho atrás, tá? Mas a gente sabe, inclusive, que ele tem distorcido a fala do Tedros Adhanom, que é o diretor da OMS, da Etiópia, africano, que usou o exemplo dele, da vivência dele na África, pra citar que ele sabe como é difícil as pessoas correrem atrás do seu alimento, mas deixou claro que nesse momento é papel dos governos protegerem essas pessoas, tá? Não acreditei no discurso do Bolsonaro, mas é interessante saber que ele tá fragilizado, tá chorando, e se a gente apertar só mais um pouquinho o Rodrigo Maia, que quer que a popularidade dele caia para apoiar o pedido de impeachment, ele precisa aceitar. A gente tem de pressionar também agora o Rodrigo Maia, tá bom? Compartilha esse vídeo, deixa aqui sua opinião, se inscreva no canal, e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui!